Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e esse quadro aqui está dentro, do nosso programa aqui, ebd.com, onde eu comento as revistas da editora Betel, dominical, as revistas de escola dominical de uma forma geral e procuramos dar dicas que eu acho que são importantes para os professores, da escola bíblica dominical, estudos bíblicos, comentários, vídeos explicativos, sobre pedagogia cristã, sobre história, que é a minha formação, que podem ajudar aí os professores a entenderem, a compreenderem cada vez mais essa tarefa tão bonita que é dar aula na escola bíblica dominical. E hoje eu estou aqui porque eu quero falar para você que deseja ser aí superintendente de escola bíblica dominical, Você que gostaria de ser o superintendente, aquele que organiza a EBD, aquele que lidera uma escola bíblica dominical ao lado do pastor. Então, se esse alguém é você, esse vídeo é justamente para pessoas como você. Se você não é um superintendente, mas gostaria de ser, então esse vídeo é justamente para pessoas como você. Se você é superintendente, mas não teve formação, gostaria de melhorar a sua capacidade, gostaria de incrementar melhor aí a sua escola bíblica dominical, esse vídeo também é para você. Se você também é aluno de escola bíblica dominical, não é professor, mas quem sabe, você não tem a chamada, quem sabe você não gosta de lecionar, de estudar, esse vídeo também é para você. Então, se você, na verdade, é um amante da Bíblia, fica com a gente, que eu tenho umas dicas muito interessantes para você que gostaria de ser superintendente de escola bíblica dominical e para você que mas gostaria de saber se você está no caminho certo, tá bom? Bom, então, você gostaria, diante da gente começar, você se inscrevesse no nosso canal, deixasse aí o seu like, o seu comentário, também coloque as suas dúvidas aí que são muito importantes. Fica comigo até o final que eu tenho uma notícia interessante aí para você que pode te ajudar muito aí na busca do conhecimento. Vamos lá? Bom, gente, então eu separei algumas dicas aqui que eu acho que são fundamentais, para você poder trabalhar na escola bíblica dominical, para ser o superintendente da escola bíblica dominical. Primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é como que surgiu esse cargo, de superintendente da escola bíblica dominical. Bom, gente, tem um cursinho aqui que eu faço, aqui no canal Boa Semente, pela Hotmart, que eu falo ali sobre a história da escola bíblica dominical. No curso você vai de professores, nível 1, que eu já ministrei, muitos de vocês eu sei que já fizeram. Se você não fez, corre lá e faz o curso, você faz na sua casa, pela Hotmart, recebe o certificado totalmente online, e você vai ter um conhecimento que é muito importante para você já solidificar o conhecimento, para você ter um maior embasamento teórico sobre o que é uma escola bíblica dominical. Lá eu comentei, e claro, eu vou repetir aqui, que a escola bíblica dominical surgiu de uma necessidade social na Inglaterra durante a Revolução Industrial, que trouxe, por um lado, um desenvolvimento muito grande da produção, com o surgimento das máquinas, das fábricas, e do assalariamento dos operários, a ideia dos operários que trabalham nas fábricas para poder receber um salário. Isso vai aumentar a produção, mas por outro lado vai gerar muita pobreza daquelas pessoas que não conseguem trabalho, vai aumentar também a precariedade nos grandes centros urbanos, onde você vai ter um adensamento populacional em cidades que não estavam preparadas para isso, com o aumento de pessoas, que vai trazer problemas no esgoto, que não é para todos, da saúde, que não tem para todos, da moradia, que não tem para todos. Então pessoas começam a ir morar na rua. Também temos os problemas aí da bandidagem, do aumento da violência e, por último, um grande número de crianças que vão ficar à margem da sociedade. Não existia orfanato, não existia nenhum tipo de seguridade social e muitas crianças vão estar na rua. E o Reikes, é um inglês dessa época, um cristão, ele vai ficar incomodado com isso, Ele vai entender que a solução não era punir, não era prender, porque era uma questão social. Ele abre então na sua casa a possibilidade de se fazer ali um estudo com essas crianças. Ele ensinava, contratou professoras, na verdade, junto com ele para ensinar a língua inglesa,
portuguesa, para ensinar um pouco de matemática e também para a Bíblia, né? A Bíblia como papel fundamental. Ele fazia também um lanche na casa dele, ele tirou essas crianças da rua, e aí começou a Sunday School, a Escola Bíblica Dominical, que depois ela vai ser adotada pelas igrejas. Então a Escola Bíblica Dominical não nasceu nas igrejas, ela nasceu na casa do rei, de uma ideia, de uma questão social, mas também de uma visão espiritual também que ele tem, né, dessa necessidade de trazer o conhecimento bíblico. Então as igrejas começam a adotar como culto na parte da manhã, né, a escola bíblica dominical. E naquele momento não tinha ainda uma organização, era tudo muito precário, mas com o tempo, né, foi crescendo o número de pessoas que iam também para a escola bíblica dominical, que agora passou a ser nas igrejas, e depois passou a ter necessidade de ter professores, de ter secretários, ou seja, da organização do trabalho. E aí se sentiu a necessidade de ter um professor ou um líder, né, que pudesse gerenciar toda essa escola bíblica, né? E agora temos o papel do superintendente de professor da Escola Bíblica Dominical. Quem é o superintendente, né? O superintendente é aquele que direciona, que organiza, é aquele que lidera, é aquele que tem várias atribuições para que ele possa implementar as medidas necessárias para que essa escola bíblica dominical venha a funcionar. Por isso que é uma pessoa de grande importância. Quem pode ser, né, o superintendente da Escola Bíblica Dominical? E é isso que a gente vai lidar aqui. Se você gostaria de ser, pelo menos tem 5 pontos aqui importantes que eu separei para conversar com vocês sobre o que é desejável para aquele que gostaria de ser superintendente de Escola Bíblica Dominical ou que o pastor escolheu, recebeu essa atribuição, não sabe como fazer, né? Essas dicas são importantes para você pensar sobre isso. Vamos lá então, quais são os atributos, né, principais para você que gostaria de ser superintendente de Escola Bíblica Dominical? Número 1, conheça a doutrina e ensinamentos da Escola Bíblica Dominical. Antes de se tornar um superintendente, é importante que você esteja familiarizado com a doutrina e ensinamentos da escola bíblica. Isso lhe permitirá compreender a missão e os objetivos da instituição. Então, o primeiro ponto, né, você tem que ser alguém que conhece a doutrina da sua igreja. Você sabe que nós temos aqui várias doutrinas, vários caminhos aí, e a doutrina é a direção, né, baseados na Bíblia que aquela igreja adota. Então, se você é superintendente da Escola Bíblica Dominical, você tem que estar de acordo com a doutrina da sua igreja. Por quê? Porque a Escola Bíblica Dominical ela é a ferramenta principal do auxílio do pastor na condução da igreja de forma na parte pedagógica. Então, o superintendente ele tem que estar coadunado, afinado com a visão do pastor e, logicamente, o pastor com a igreja. Então, o superintendente tem que conhecer as doutrinas que a sua igreja defende, se é sobre, por exemplo, a ressurreição, sobre o arrebatamento da igreja, sobre salvação, né? Sobre santificação, sobre a importância da palavra de Deus, a importância da Bíblia, sobre a inerrância das Escrituras. Então, esse é o primeiro ponto. E isso inclui, né, com certeza, que ele seja cristão, que ele seja alguém que estude a Bíblia, que conheça a Bíblia, né, que uma pessoa que chegou na igreja ontem, né, porque com certeza ele não vai, ainda que ele seja, tenha uma chamada para liderança, ainda que ele saiba algo sobre gestão, né, ele não vai ter o domínio de uma escola bíblica dominical, porque uma escola bíblica dominical não é como uma escola, né, uma escola física. Por quê? Porque a escola bíblica dominical, ela lida tanto com a tarefa física, psicológica, emocional, né, a tarefa natural do ensino e aprendizagem, ela lida também com a questão espiritual. Logo, tem que ser uma pessoa que tenha uma vivência espiritual, né, uma experiência espiritual, seja um cristão que tenha conhecimento da palavra de Deus, que comungue ali naquela igreja, né, algum tempo para que ele possa, então, estar à frente da escola bíblica dominical. Segundo ponto, né, tenha experiência na área.
É importante que você tenha experiência trabalhando com a escola bíblica dominical, seja como professor, líder de classe ou voluntário. Isso ajudará a construir a sua compreensão da dinâmica da escola e ajudará na gestão das atividades. Ou seja, uma pessoa que não tem experiência com a escola bíblica dominical não pode ser o superintendente, porque ele não conhece. Simplesmente é aquele cristão que às vezes pode ser até mesmo obreiro, mas que não vai à EBD, não frequenta a EBD, ele nunca foi aluno da EBD e mais, nunca trabalhou por dentro de uma EBD. Isso é muito importante, desempenhar tarefas de secretaria, de tesouraria, ou mesmo, melhor ainda, que se for um professor da EBD e ter experiência nisso. Por quê? Porque quando ele liderar, ele vai compreender, né, de dentro quais são as dores dos professores, quais são os problemas para a implementação de uma escola bíblica dominical, quais são as dificuldades que ele vai enfrentar, né, para direcionar aquele cargo. Então, é necessário que ele tenha experiência na área. E aqueles que lideram, né, os pastores que lideram, têm que ter esse cuidado quando escolhe alguém para a superintendência. Se você escolher alguém que nunca trabalhou com EBD ou que nem vem à EBD para ser o superintendente, com certeza a sua escola bíblica dominical terá muitos problemas. Número 3, desenvolva habilidades de liderança. Um superintendente da escola bíblica dominical deve ser capaz de liderar e motivar os professores e voluntários. Isso inclui habilidades de comunicação, resolução de conflitos e gerenciamento de pessoas. Ou seja, precisa ser um líder, né? Precisa ser um líder, precisa ser alguém que sabe liderar, comandar, porque ele vai tratar com professores, né? E professores de várias classes, né? Tanto do infantil, do juvenil, de jovens e de adultos, né? E ainda, em alguns lugares, ainda de discipulado. Então, são grupos de professores muito diferenciados, cada um com as suas necessidades. As necessidades dos professores de grupo infantil não são as mesmas das necessidades dos professores de grupo de adultos e por aí vai. Então, esse superintendente tem que ter o manejo da liderança, de tratar pessoas, de lidar com as dificuldades, com pessoas com temperamentos diferentes, com cabeças diferentes. Ele precisa ser um líder, porque se ele não for um líder, ele não vai conseguir levar essa escola bíblica à frente. E como superintendente, ele vai precisar entender, né, a gestão da escola, ou seja, como é que ela se organiza, como é que ela se estrutura, né? Intendente, ele vai precisar entender nessa tarefa de liderança a questão da resolução de conflitos, né? Como é que ele age quando os professores querem determinada sala e não tem para todo mundo, quando não tem material para todos, quando o conteúdo às vezes é difícil para que possa ser passado e ensinado, quando há conflitos entre os próprios professores no sentido de que eu não trabalho com fulano, eu não trabalho com Beltrano. Então ele precisa ser um líder nato. Ele precisa também entender de gerenciamento de pessoas, né? Porque isso é muito importante, gerenciar pessoas. Na escola bíblica dominical, você não pode ficar atento só ao mobiliário, à parte física, às instalações, mas você tem que estar muito mais focado nas pessoas, porque as pessoas são mais importantes do que as instalações. Não adianta você ter uma sala se você não tem professor. Não adianta você ter cadeira se você não tem aluno. Não adianta você ter a igreja se você não tem a membresia. Então as pessoas são muito mais importantes do que as coisas. E é por isso que o superintendente precisa desenvolver uma habilidade de liderança muito importante. E ainda nessa habilidade, a comunicação é fundamental. Saber falar com as pessoas, saber se comunicar com as pessoas, porque ele vai ser justamente o porta-voz dos professores em relação ao pastor da igreja, o pastor dirigente. E ele vai depois fazer essa mediação da cabeça do pastor dirigente, da direção do pastor dirigente para o corpo docente. Então essa tarefa da comunicação é fundamental. Portanto, desenvolva habilidades de liderança. Número 4, tenha habilidades administrativas. Além de liderar pessoas, um superintendente também precisa ter habilidades administrativas, como gerenciamento do tempo, orçamento
e planejamento. Olha só que interessante aqui, né, nessa questão das habilidades administrativas. Não adianta também você ser um bom líder, né, você ser um bom conhecedor da Bíblia, como eu vi lá no primeiro tópico, ser alguém que conhece a doutrina da igreja, tem experiência na IBD, mas se você não sabe administrar. E isso é muito importante, porque você vai ter que o tempo todo estar lidando com situações extremamente difíceis que somente uma boa administração poderá resolver. Gerenciamento do tempo, né? Quanto tempo vai ter as aulas? Quanto tempo as crianças vão ter para o seu lanche? Que horas será o melhor horário para se colocar a EBD? Você pode mudar o horário da EBD para a noite ou para o dia? Como é que isso se resolve? Um bom gerenciamento do tempo é importante. Você precisa entender como é que os professores estão lidando com o tempo em sala de aula, se você não está tomando tempo dos professores ou se você não está dando tempo fundamental ou necessário para que os professores trabalhem. Então, o planejamento do tempo, ele é muitíssimo importante. O gerenciamento do tempo, assim como o orçamento, né? O que precisa para a sua classe funcionar? Como eu disse no começo, as necessidades de uma classe infantil não são as mesmas da classe de adulto. Logo, as classes infantis, nas classes do departamento infantil, né, que é berçários, juniores, né, elas são classes que demandam mais recurso financeiro, tem um gasto maior com lápis, com tinta, com papel, com impressão, né, com equipamento imobiliário próprio para a idade. Como é que você distribui esse orçamento? Como é que você dá prioridade ao uso do dinheiro da escola bíblica dominical nas classes? Como é que você também consegue pagar as revistas, né, que você adquire na escola bíblica dominical, que a igreja adquire? Como que vai ser feito isso? Tudo isso tem que ser planejado. Então você precisa ter habilidades administrativas, né? E o planejamento, como é que você vai executar isso que você está querendo colocar, sua escola bíblica dominical? Então vamos recapitular, gente. Conheça a doutrina e ensinamentos da escola bíblica dominical, tenha experiência na área, desenvolva habilidades de liderança, tenha habilidades administrativas e, número 5, mantenha-se atualizado. É importante que o superintendente esteja sempre atualizado com as últimas tendências e desenvolvimento na área da escola bíblica dominical. Isso inclui participar de treinamentos e workshops. Então, o superintendente ele tem que estar sempre antenado, ligado, conectado no que está acontecendo nas outras GBDs, né? Como é que os outros superintendentes têm resolvido os seus problemas cotidianos, para participar de palestras sobre escola bíblica dominical, participar de eventos para professores de escola bíblica dominical. Tudo isso é importante, workshops, oficinas. Você, como superintendente, não pode achar que já tem um conhecimento, que acabou, ou que você encontrou a escola bíblica dominical ou montou uma escola bíblica dominical, modelo, padrão, e não precisa mais mexer. Longe disso. Sempre tem que haver mudanças e reestruturações, problemas que vão acontecer e que vão demandar da sua capacidade de poder justamente resolver esses problemas. E a resolução desses problemas está no aprendizado contínuo. Portanto, mantenha-se atualizado. Mantenha-se atualizado sobre o que está acontecendo no mundo, porque o que acontece no mundo interfere na sua escola bíblica dominical, interfere na vida do professor, interfere na vida do seu aluno. Mantenha-se atualizado sobre os estudos bíblicos que estão surgindo, porque a revelação de Deus ela é contínua, tem sempre coisas novas que nós precisamos aprender. Portanto, você tem que estar sempre estudando, mantendo-se atualizado, um verdadeiro amante da palavra de Deus. Lembre-se de que ser um superintendente da escola bíblica dominical é uma grande responsabilidade e requer dedicação e comprometimento. Mas se você tem paixão pelo trabalho e está disposto a aprender a crescer, pode ser uma carreira gratificante e significativa. Tá bom? Se você deseja no seu coração, siga aí em frente. Ore a Deus, peça ao Senhor que te capacite, busque no Senhor a sua vontade para a sua vida, porque se realmente for da vontade de Deus que você seja um superintendente, peça a Ele que te dê essa graça e que você busque essas habilidades necessárias
para que você venha desempenhar o melhor trabalho possível na superintendência da Escola Bíblica Dominical. Aqui embaixo nós temos um site, né, Pastor Júlio... Aqui embaixo nós temos o link do texto que eu falei aqui com vocês, que eu quero disponibilizar aí para vocês, para que você possa aí... estar estudando, né, essas dicas que eu dei aqui para você no meu site www.juliocesarmedeiros.org. Ali você vai encontrar várias dicas importantes para a Escola Bíblica Dominical, sobre liderança, também comentários da Escola Bíblica. Vai ser muito bom você estar ali visitando e comentando com a gente. Agora, se você gostou desse conteúdo, nós temos um curso agora que é sobre superintendência de Escola Bíblica Dominical. Se você quer se aprofundar nesse assunto, né, eu quero convidar você a estar com a gente nesse curso. O link vai estar disponibilizado aqui embaixo. E se não tiver o link ainda, por conta do tempo para o curso entrar no ar, entre em contato pelo telefone 96517-2154, que é do canal Boa Semente, e dá um toque lá na equipe falando: eu quero participar do curso de superintendente de Escola Bíblica Dominical. Eu vou falar ali sobre um assunto muito importante, sobre como você organiza uma escola bíblica dominical. Se você fez o curso com a gente lá de professores, você viu que eu já dei uma palhinha sobre a organização, já ensinei a montar uma escola bíblica dominical lá no curso para professores. Mas agora eu quero adiantar um pouco mais, eu quero aprofundar um pouco mais esse conhecimento aí sobre uma técnica que eu tenho desenvolvido de ensino, que eu acho que vai te ajudar muito. E esse é importante tanto para quem está começando agora e também para quem já é superintendente e gostaria de se atualizar. E também você que é pastor de igreja também, você é um superintendente em potencial. É bom você aprender para que você possa entender o que você vai cobrar, né, do seu superintendente. Tá? O curso é também online, pela Hotmart, certificado. Ao final, você vai receber todo o conteúdo na sua casa, material, tudo incluso, e vai ser bênção. Espero ter você lá com a gente no curso para superintendente de escola bíblicas dominical. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like e dá o glória. Clica no sininho em todas as atualizações, assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijão grande, abraço forte e a paz!